Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Caixa Postal, o último Caixa Postal aí antes das eleições do Vasco, né? Se nada mudar, se o Ministério Público não adiar essa eleição, esse vai ser o último Caixa Postal antes da eleição do Vasco. Então, tem muitas perguntas que vocês estão deixando aqui sobre as questões políticas do Vasco, né? Sobre as eleições, sobre como que vai ser daqui para frente. Eu separei as questões que são mais pertinentes antes da eleição. Outras perguntas que falavam assim, se o Eurico continuar, como é que vai ser? Se o Júlio Brandt ganhar, como é que vai ser? Essas perguntas eu separei. Então, uma vez decidida a eleição aí eu vou fazer um vídeo. Se o Júlio Brandt ganhar, vou fazer um vídeo falando das minhas expectativas para o Júlio Brandt e vou aproveitar e responder a perguntas de vocês. Se for o Eurico que for reeleito, mesma coisa. Vou fazer um vídeo dando as minhas opiniões sobre o Eurico reeleito e aí vou aproveitar para ler as perguntas de vocês. Se for o Horta que for eleito, não tem pergunta de ninguém sobre o Horta, mas aí eu vou dar minhas opiniões também sobre ele. Beleza? Hoje não. Hoje eu vou responder perguntas sobre questões mais amplas aí, sobre a eleição, dúvidas sobre o pleito, como é que pode ser ou não. Vocês vão ver. Vamos lá, vamos começar. O Denis Souza quer saber, você acha que Júlio Brandt ou Campelo tem chances de ser eleitos pelo Vasco? O torcedor pode sonhar? Ou o Vasco vai continuar na mão do Eurico Miranda? O Denis Souza fez essa pergunta aí claramente antes do Júlio Brandt e do Alexandre Campelo anunciarem a união das chapas, né? Mais recentemente a gente teve o Antônio Miguel Fernandes também, que era um candidato menor aí, não teve muita mídia, também não estava levando muito voto, mas se juntou também a esse grupo aí, né? Então dá essa ideia da oposição se unindo, de várias forças diferentes se unindo, isso dá um empurrão para a candidatura do Júlio Brandt. Então, respondendo a sua pergunta, se o torcedor pode sonhar, eu acho que pode sonhar sim. Eu acho que essas uniões aí de última hora deram um novo gás para a oposição, deram um novo gás para a candidatura do Júlio Brandt. Eu acho que agora ele vem em condições ali de brigar com o Eurico, cabeça por cabeça, vai ser difícil, tá complicado ainda, mas eu acho que agora a eleição ficou aberta. Eu acho que pode dar tanto Eurico quanto o Júlio Brandt. Eu vejo talvez o Eurico ainda um pouco favorito, mas as condições ali muito equilibradas. O Ellerson Fernandes quer saber, Felipe, sobre a questão do Horta constantemente atacar o Brandt, acusando de ser bravateiro, dizendo que suas propostas são mentirosas, pois ele não teria como fazer todas aquelas coisas, já que seria impossível arrumar dinheiro para isso. E agora o Horta aparece em um programa da Band dizendo que tem conversas com uma empresa para injetar 300 milhões de dólares no futebol para começar. O que você poderia comentar sobre isso? A gente já comentou isso aqui num Caixa Postal antes, né? A oposição, os candidatos da oposição, estavam fazendo aquele jogo do pisca para ver quem pisca primeiro. Todo mundo estava esperando que lá na frente fosse unir, todo mundo já sabia desde o começo do processo eleitoral que sem a união nenhum candidato ia ter chance, mas estavam naquela disputa ali para ver quem ia ceder para o outro, né? E o Horta estava muito convicto de que os outros poderiam acabar cedendo e apoiando a candidatura dele. Na semana anterior ao anúncio do Júlio Brandt se unindo com o Campelo, houve uma aproximação entre o grupo do Horta e o grupo do Brandt para eles se unirem. Não sei se com o Brandt vindo como vice ou se o Horta vindo, né? A gente não chegou a saber detalhes sobre isso, mas estavam falando dessa conversa entre os dois grupos, e aí de repente aparece uma reviravolta, o Brandt se juntando com o Campelo. Então eu acho que o Horta sentiu o golpe, né? Apesar dele falar o contrário, eu acho que ele percebeu que com essa união ele perde até a chance de chegar em segundo, quer dizer, diminuem bastante as chances dele até conseguir essas 30 cadeiras no conselho que o segundo colocado leva. Eu acho que então todas essas ofensas, muitas vezes pessoais, né, levantando questões que não tem nada a ver com o pleito eleitoral, são meio que uma sinalização ali, ele assinando o recibo de que sentiu o golpe. E essa questão dessa promessa aí de 300 milhões, são aquelas propostas meio bravateiras, né, que a gente costuma falar, não, tem um grupo aí que falou que vai injetar 300 milhões de dólares, mas não fala qual é o grupo, não fala quais são as condições, é mais uma promessa. Todas as promessas do Horta são meio genéricas assim, né? Eu vou fazer o Vasco voltar a disputar títulos. Como é que você vai fazer isso? Eu vou usar minha experiência, sabe? Sempre respostas genéricas, evasivas. Nesse ponto, eu prefiro muito mais, a gente pode discutir aqui se são mirabolantes ou não, se são factíveis ou não, as propostas do Brandt,
mas pelo menos ele apresenta mais argumentos, né? Ele fala, ó, para fazer o CT, para fazer o Reforma de São Januário, já fizemos parceria com o Grupo Português, já apresentou uma planta, uma maquete eletrônica do estádio, o Horta apresentou uma maquete eletrônica, o pessoal foi ver, era uma maquete eletrônica de um CT de outro time, entendeu? Então, assim, o candidato que vencer vai cumprir suas propostas? A gente só vai saber quando o cara for eleito e se ele vai fazer ou não. Agora, as propostas do Júlio Brandt, pelo menos em relação aos outros candidatos, estão mais estruturadas. A gente não sabe se ele vai levar a cabo ou não, mas pelo menos mais estruturadas elas estão. O J. Vinícius quer saber aqui, Felipe, com a união do Brandt e do Campelo, ainda existe a possibilidade de, mesmo eles ganhando as eleições contra o Eurico, o nome do Brandt ainda ser negado pelo Conselho de Beneméritos? Seria uma última cartada da bancada euriquista dentro de São Januário? Você acha que isso é possível? Essa é uma pergunta que muitos têm feito, né? Por causa do sistema eleitoral do Vasco. Se você não sabe como funciona, eu fiz um vídeo aqui comentando sobre isso. Eu vou deixar link na descrição e card aqui aparecendo para você ver como é o processo eleitoral do Vasco. Mas basicamente o vencedor da eleição, ele consegue 130 cadeiras no conselho, o segundo colocado consegue 30 e tem um conselho de beneméritos lá que já tem 150. Então, a rigor, se o conselho de beneméritos se juntar e pegar os votos do segundo colocado e se juntar, eles ficam com 180 votos, eles conseguem derrubar a chapa do candidato eleito. Apesar de ser possível, né, ser factível ali, ser possível pelo estatuto do Vasco, eu não acredito nessa possibilidade por dois motivos. Primeiro, que os beneméritos não estão todos juntos com o Eurico, né? Pode estar uma grande massa, mas tem bastante benemérito que está apoiando o Júlio Brandt também. O próprio Júlio Brandt já comentou isso quando levantaram essa pergunta para ele. Eles têm beneméritos ao lado deles, e com o Campelo e com o Fernandes se juntando a eles ali agora, a tendência de ter mais beneméritos ainda apoiando a causa deles cresce. Mas mesmo que não tivesse, eu acho que a tradição ficou, nunca na história das eleições do Vasco, a chapa que foi vencedora não conseguiu emplacar seu presidente. Eu não acredito que agora seria a primeira vez que isso aconteceria, sabe? Rompendo a tradição, rompendo aí a regra não escrita das eleições do Vasco, né? Seria para mim um baita de um golpe, seria decepcionante. Então eu, sinceramente, eu não acredito nisso não. Eu acho que se o Júlio Brandt ganhar, a chapa do Júlio Brandt no caso, né, sempre Vasco Livre, ganhar as eleições do Conselho Deliberativo, o Júlio Brandt vai ser o presidente do Vasco aí pelo próximo triênio. O Gi Moura quer saber aqui, ó. Você acha que o Eurico está articulando ou já articulou algo para se manter no poder? Como compra de votos, algum tipo de fraude? Olha, os boatos de que existem essas falcatruas acontecendo são fortes, né? E como diz o ditado, onde há fumaça, normalmente há fogo. O próprio Horta, que estava na administração dele, né? Até o mês passado, com o Zé do Táxi, com o próprio Otto Carvalho, são os caras que estão mais se empenhando em eleições limpas, falam da questão do mensalão, falam da questão dos mortos que vão votar. Então a gente tem que, no mínimo, considerar a possibilidade de que as fraudes possam acontecer sim. Eu acho que aí vai partir do Horta, do próprio Júlio Brandt, da oposição, né? Fiscalizar em cima, ficar de olho, ficar filmando. Hoje em dia, ela digital é muito mais fácil de registrar para ver se não acontece nenhuma irregularidade. O Ministério Público tem que estar em cima também, acho que vai estar, né? Chegou-se em falar em adiar a eleição, ou no mínimo uma urna separada para poder botar os votos dos eleitores que estão sob júdice. Eu acho que isso tudo são medidas importantes, talvez até pensar em outras medidas, porque todo cuidado é pouco e toda a preocupação com a lisura do processo, para quando chegar lá no final não ter choro nem vela, seja Eurico eleito, seja Horta, seja Júlio Brandt, o mais importante é chegar lá na quarta-feira, no dia 8, quando tiver acabado a contagem, tiver todo mundo a certeza de que foi eleito ali quem os sócios eleitores do Vasco decidiram que deveria ser o próximo presidente, a chapa que deveria comandar o Vasco aí pelo próximo triênio, né? Então, todo cuidado é pouco, acho que não dá para pecar pelo excesso aí, eu acho que a fiscalização tem que ser importante para evitar até que se levante qualquer possibilidade de sugerir que tenha havido fraude. O J. Vinícius pergunta aqui mais uma vez, Felipe, você acha que Paulinho, Paulo Vitor, Andrei e Matheus Vital ficam pelo menos até 2019 no Vasco? E como essa situação muda de acordo com quem ganhar as eleições? Vale lembrar que eles são jogadores do empresário Carlos Leite. J. Vinícius, eu acho difícil deles ficarem até 2019,
principalmente o Paulinho e o Matheus Vital, que vem se destacando mais, né? O Paulinho pelas seleções de base, o Matheus Vital já é titular do time há um tempo. Eu acho difícil deles permanecerem no Vasco por mais muito tempo, por um simples motivo. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco gasta muito mais do que ganha, então precisa tirar dinheiro de algum lugar, né? Conseguiu esse ano vendendo o Luan, vendendo o Douglas. Ano que vem vai vender quem? Vai ter que vender esses caras da base. Os outros jogadores do time ou são velhos, ninguém mais tem interesse em pagar grana alta por eles, ou então são emprestados, o dinheiro não é do Vasco. Então, só sobra a molecada da base para vender. O Vasco já antecipou cota de TV, já antecipou tudo que estava para antecipar, então a tendência nos próximos anos é que o dinheiro entrando em caixa seja ainda mais baixo do que foi nos últimos anos. A gente não vê aí perspectivas de aumento de receitas em outras áreas, então a única solução que sobra é vender jogador da base, vender muitas vezes por um preço abaixo do que daria para conseguir, porque precisa da grana rápido. Essa possibilidade eu acho que é muito grande com o Eurico Miranda se reelegendo. Com o Eurico Miranda se reelegendo, eu acho que é fato que a gente vai ver sempre, todo ano, um ou dois jogadores da base sendo vendidos, mesmo que não tenha aparecido, mesmo que seja abaixo do mercado. Vamos ver esses jogadores sendo vendidos, porque vai ser a solução de fazer caixa. Agora, mesmo que ele não ganhe, mesmo que venha um Horta, um Brant, com soluções super eficientes para resolver a questão financeira do Vasco, reequilibrar as finanças, eles não vão conseguir, da noite para o dia, resolver tudo, né? Vai ter um déficit ainda, é muita dívida para pagar, muita negociação já em curso que tem que aceitar. Então, pelo menos, o melhor que seja uma futura administração aí que venha ocupar o Vasco, eu acho difícil de, ainda em 2018, ele botar as contas no lugar, né? É provável que leve anos, às vezes até 3 anos, né? Todo o mandato tentando regularizar o fluxo de caixa do Vasco. Com certeza não vai ser no primeiro ano que eles vão conseguir. E por conta disso, mesmo se o Eurico sair, entrar um novo e der tudo certo e fizer o que a gente espera que ele faça, mesmo assim é capaz de precisar ter que abrir mão de uma joia da base para poder terminar o ano azul, pagando todas as contas e tal. E aí vai ser Paulinho, vai ser Matheus. Para mim, esses são os primeiros que vão rodar aí dessa molecada da base que está despontando agora. O Jackson Ferreira quer saber aqui, ó. Qual você acha que deve ser a postura da torcida diante da situação do clube? Pois acho que estamos apáticos à atual situação. Jackson, a torcida, infelizmente, nessa situação aí, fica meio de mãos atadas, né? A grande solução que tinha para a torcida do Vasco mostrar de forma atuante a sua vontade, a sua posição, era com o poder de voto do sócio-torcedor, né? Uma medida que foi implementada na gestão do Roberto Dinamite, e o Eurico Miranda, quando voltou, fez questão de terminar. Logo que ele chegou, já falou logo que sócio-torcedor não votava, que o papel do torcedor era torcer, não era eleger presidente. Não à toa, né? Não à toa. Se ainda tivesse no sistema antigo, onde a gente, que é sócio-torcedor, pudesse votar, né? E precisava de ter 1 ano de carência, né? O Vasco, 1 ano de carência, né? O eleitor, o sócio, ele precisava estar 1 ano sócio para poder votar. Se fosse esse o caso, a gente já poderia ter se mobilizado quando o time estava na 2ª divisão. Vamos nos associar no plano sócio geral para poder votar, para tirar o Eurico na próxima eleição. Então, quando comparam aí a administração do Eurico com a do Dinamite, eu sempre digo isso. A do Dinamite, pelo menos, ainda dava esse poder pra gente, né? A do Eurico quer fazer o esqueminha lá para que ele seja eleito até o final dos tempos. Sobra pouco a se fazer, quem vai no estádio ficar gritando fora Eurico, que essas coisas sempre botam uma pressão, né? Manifestar seu descontentamento nas redes sociais. Infelizmente, nessa a gente tá de carona aí, só resta torcer para quem tem o real poder de fazer a mudança, que são os sócios proprietários com direito a voto do Vasco, botem bem a mão na consciência e pensem aí em tudo que está em jogo e votem na opção certa, pelo menos de acordo comigo e com a grande maioria de vocês, pelo que eu vejo aqui nos comentários, né? A gente aqui, ó, só pode rezar mesmo. E para terminar, o Maelson Vieira pergunta: se o Flamengo perder e o Vasco ganhar, o Vasco entra no G7. Tu acha que se isso acontecer, pode influenciar na votação a favor do Eurico? Porque aí o Vasco vai estar na zona de classificação para Libertadores? Maelson, eu acho que não. Eu, sinceramente, espero mais do sócio do Vasco do que isso, né? Porque, pô, o cara tá esperando terminar a rodada para ver a posição do Vasco na tabela, para decidir se vai votar a favor do Eurico ou não.
Do mesmo jeito que eu acho errado o cara votar no Eurico Miranda só porque o Vasco entrou no G7, eu acho errado o cara não votar porque não entrou, né? Não é por isso que você vai votar ou deixar de votar em alguém. A gente tem um exemplo aí dos nossos co-irmãos, o Flamengo, o sócio votante, proprietário do Flamengo, em 2009. O Flamengo foi campeão brasileiro e, apesar disso, o sócio votou contra a continuidade, botou lá o Bandeira de Melo, porque achava que não tinha condições de continuar na linha que estava fazendo. Em 2010, o Fluminense fez parecido, né? Apesar do Fluminense ter sido campeão brasileiro naquele ano, os sócios do Fluminense votaram na oposição porque achavam que a situação não estava fazendo um bom papel. Então, não vai agora o Vasco, porque nem vai ser campeão, vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores, fazer isso motivo para votar no Eurico, né? Sempre se levanta muito essa questão aqui. Eu quero acreditar que o sócio do Vasco, com poder de voto, ele pensa um pouquinho mais à frente, ele pensa com um pouquinho mais de clareza, de abertura, do que, né, ver a posição do Vasco na tabela e decidir se isso é suficiente para manter o atual presidente ou trazer o próximo. No dia 7 a gente vai descobrir aí se eu estou considerando demais o sócio do Vasco ou não. Beleza, galera? Essas foram então as perguntas aí sobre a eleição do Vasco. Tá chegando a eleição, tá todo mundo tenso com isso aí, mas antes ainda tem jogo do Vasco, vamos ficar de olho nisso também. Amanhã tem preleção sobre Vasco pra gente falar sobre esse jogo. Diga nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje, deem um like, assinem o canal, não se esqueçam de assinar o sininho de notificação também para ficar sabendo sempre que tem vídeo aqui no Sobre Vasco e a gente vai se falando.